O tema aqui hoje é o que acontece se eu utilizar somente um tipo de açúcar para fazer o gelato italiano. Sejam bem-vindos, eu sou o Rafael Reale Ambrosin e eu ensino você a fazer gelato italiano aí na sua casa com a qualidade de gelateria italiana. Gente, o assunto que eu peguei aqui hoje, na verdade não é inédito, eu já fiz um monte de vídeo falando disso, de açúcar, de açúcares, porque tem um, porque tem três na mesma receita, assim por diante. Ou seja, é um assunto para mais de metro, né? Assim que falavam aí no Brasil. Mas é importante porque como tem muita gente que está conhecendo esse mundo, está querendo fazer em casa, então as pessoas têm essa dúvida, vira e mexe tem essa dúvida. Quando a gente vê, eu mesmo, né? Eu lembro quando eu comecei a ver receita de gelato, lá onde eu trabalhava, né? Quando eu comecei a trabalhar em gelateria, eu via, eu falava, meu, o que é isso? Tipo, esses nomes, né? Isso aqui é açúcar, tal. Não, não é açúcar. Enfim, causa confusão. Aí quando você descobre que aquilo que está escrito ali é um tipo de açúcar também, começa a falar, meu, pra que eu vou pesar 3 tipos de açúcar? Eu vou colocar só um. Enfim, acontece, vem, né? Essas dúvidas aparecem e acho importante de novo eu falar, trazer mais um pouco aqui desse tema, tentar de uma forma bem simples esclarecer um pouco esse assunto, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, por que eu acho importante a gente falar disso? Quando a gente pega a receita e tá lá escrito sacarose ou açúcar, porque tem receita de gelato que está escrito açúcar. Pô, tá escrito açúcar, o que é açúcar? O açúcar que todo mundo conhece, o açúcar que a gente tem em casa, né? Aquele açúcar cristal, né? Refinado, que a gente tem em casa, compra em supermercado, beleza. A receita de gelato pode estar escrito também sacarose. Ok, é esse mesmo tipo de açúcar, tá? Depois, pode estar escrito dextrose, glucose, maltodextrina, que todos esses também têm a intenção ali de ajudar na estrutura do gelato, trazem também um pouco de dulçor para a receita. Mas aí que tá, a gente vê 2, 3 tipos ali de açúcar e fica na dúvida do que fazer, como proceder, se eu poderia alterar, eu não tenho, ou então acabou meu açúcar, o que eu faço aqui? Posso colocar só um ou outro, tá bom? Ok, primeira coisa, eu falei um pouquinho aqui da sacarose, né? O nome sacarose, esse açúcar que tem em casa a gente chama de açúcar porque quantidade enorme de açúcares que existem, a sacarose é a mais comum, é o mais usado, no gelato também, é o açúcar, vamos dizer assim, predominante. Na grande maioria de receitas de gelato, o que mais vai ali na receita é o açúcar sacarose, ok? Então tá, a gente chama de açúcar, mas o nome mesmo desse açúcar é sacarose. Então, quando na receita tiver escrito ali sacarose, é esse açúcar de casa. Beleza, esse ponto é facinho, fica fácil da gente continuar. Por que tem mais de um açúcar? Por que a gente não usa só esse açúcar conhecido, né? A sacarose, que é o açúcar que a gente conhece diariamente, aí desde pequeno, sabe que tem lá no armário da cozinha de casa, tem ele ali. Por quê? Pelo seguinte, os outros açúcares têm outras funções também aliás, não outros, todos os açúcares, eles não têm só a função de adoçar o gelato, tem a função também de estruturar aquela receita. Vamos colocar aqui que o açúcar, olha, ele está ali entre, com certeza, 2, 3 ingredientes, entre os mais importantes é o açúcar, tá? Exalta um pouco o sabor, adoça, mas também a parte da estrutura é muito importante.
tá? Quando a gente coloca outros açúcares que têm outras características diferentes da sacarose, é porque a gente quer atingir alguma parte do nosso gelato, seja de não congelar, não ficar muito duro, não ficar muito doce. É por isso que a gente faz esse mix de açúcares para conseguir atingir aquilo que a gente quer na receita, quando a gente está fazendo o balanceamento, criando a receita, tá? Isso antes ainda de abrir pote, abrir ingrediente, nada disso. Quando a gente está com o computador ali, ou na mão mesmo, papel e caneta, criando uma receita de gelato, tá ok? Tudo depende do que a gente quer. Aonde que eu quero levar, né? Principalmente, poxa, se eu estivesse falando aqui para uma gelateria, eu vou fazer um gelato para uma gelateria e ele pode durar ali 2, 3, às vezes até uma semana, o gelato pronto. Eu tenho que ter muito mais cuidado com a estrutura desse gelato do que um gelato que eu vou fazer em casa e já vou consumir, ok? Por quê? Porque a gente está falando de um produto que é de temperatura negativa, que sofre choque térmico diariamente, tantas vezes por dia, quando abre lá, né? Abre o congelador, fecha o congelador. Então, em todo esse tempo, essa parte do gelato pronto, ele está em movimento. Querendo ou não, está em movimento, né? Se eu tirar o gelato do meu congelador, colocar aqui em cima da mesa, ele vai se movimentar sozinho. Ele vai derreter. Ok. Dito isso, por que a gente vai pegar e falar, e se eu utilizar? E se eu fizer só com sacarose? Se eu utilizar só um açúcar? É possível? Qual vai ser a vantagem? Qual vai ser a desvantagem? Ok, primeira pergunta, né? Respondendo a primeira pergunta, é possível usar só sacarose em uma receita? É possível, tudo bem. Tem gelateria que hoje em dia ainda faz. Aliás, antes de falar de hoje em dia, vamos falar antigamente. Como que eram as receitas? Se você tiver a oportunidade de achar algum livro, eu acho que no Brasil é um pouco difícil, né? Porque esses livros, principalmente assim, a gente falando do gelato artesanal, né? O verdadeiro gelato italiano, a tradição italiana. Então, os livros são mais italianos, é difícil de encontrar no Brasil, tem muito aqui. E se a gente tiver essas receitas, poxa, as receitas estão ali sempre com um único açúcar, a sacarose. Aliás, vem até escrito açúcar, né? Zucchero. Tá bom, mas isso são as receitas antigas. E dava certo? Dava certo. Tudo bem, dava certo. Só que eram outras condições. Quais eram essas condições? Primeiro, não tinha essa infinidade de sabores. Antigamente, sabor de gelato, o que tinha? Poxa, fior di latte, que é o branco, né? O sabor de leite ali. Depois, creme, que era feito com a gema de ovo. Aliás, a grande maioria também dos gelatos utilizavam gema de ovo e também a clara do ovo, porque ajuda na estrutura. Que mais? Leite, ovo, uma fruta, enfim, os sabores eram muito mais restritos, né? A quantidade de sabores era menor, não tinha essa super... Hoje em dia a gente inventa de qualquer coisa, né? A semana passada eu fiz um gelato de limão, de chocolate branco com limão. Então, tá vendo? Hoje a gente consegue, fazer o que quiser aí. Quem sabe fazer o balanceamento, né? Criar receitas. Consegue fazer gelato de qualquer coisa. Ok. Mas antigamente não era bem assim. Antigamente o senhorzinho, né? Saía com a gelatieira aqui pendurada. Chegava no meio da praça ali, preparava o gelato na hora. Sabe, era tudo feito assim, então não é que tinha uma gelateria com uma vitrine com 40 sabores. Poxa, ele saía lá com um sabor só para vender e tá tudo bem. Então era mais fácil, era mais... A quantidade de ingredientes que se utilizava era bem menor,
era mais fácil fazer isso. Ok, isso antigamente. E hoje em dia, como que é? Tem gente ainda que usa esse tipo de receita? Tem muita gelateria e que faz gelato gostoso também utilizando só um tipo de açúcar, tá? Tá tudo bem. Tem sorveteria, né? Aliás, tem gelateria aqui na Itália que eles prezam ainda em querer sustentar essa parte artesanal, porque é muito difícil também a gente definir até quando ou até quanto é artesanal e a partir de quando ele deixa de ser artesanal, né? Isso é muito difícil, é um tema muito debatido e realmente não existe ali para cada um. Para mim é uma coisa, para outras pessoas acham que nem máquina pode usar, que para de ser artesanal, artesanal tem que ser feito na mão. Então assim, é um tema muito debatido, mas nós, né, se a gente for falar assim, nós seres humanos, a gente sempre quer tentar manter aquilo que a gente tem, mas melhorando e buscando melhorias, buscando a perfeição, e aí que vai mudando um pouco o rumo das coisas. Por exemplo, eu vou aqui pegar como exemplo, falar do gelato mesmo, se a gente estivesse falando, ó, como eu citei como o senhorzinho agora, né? O senhorzinho, aliás, lá atrás, que pegava, ele levanta, poxa, de manhãzinha vai atrás de gelo ou de neve. Aqui já estou falando antiga, séculos atrás. E o senhorzinho vai lá para a praça, prepara o gelato. Beleza. Esse era o primeiro tipo de gelato. Depois começaram a ter um carrinho para facilitar, poder empurrar, poder fazer ali de uma forma mais fácil. Ok. Depois disso, já era um carrinho com mais sabores. Beleza. Depois disso, já era um ponto fixo, era uma gelateria. Ok, tá tudo bem, com aquele mesmo carrinho. Depois disso, passou a ser, né? Parou de ser esse carrinho e aí a moda virou vitrine, que é o congelador todo de vidro que você consegue ver os gelatos porque vende mais, né? Quem que não compra com os olhos? A gente cai nessa não. É gostoso isso, a gente vê ali e realmente a gente compra com os olhos. Ok, depois, né, além de tudo isso, já passar por toda essa evolução, ainda existem equipamentos hoje em dia que eu posso fazer o gelato e não deixar ali na vitrine. Eu posso fazer gelato já em estoque, uma quantidade maior, deixar lá no meu laboratório, em geladeiras, né, em congeladores, onde mantém o gelato bem congelado. Por exemplo, se a vitrine é a -12, lá no meu laboratório o congelador é a -18. Eu consigo que o gelato permaneça ali, mas bem estruturado por muito mais tempo do que apenas ali 4 ou 5 dias na vitrine. Tá vendo? Cada vez vai evoluindo mais. Antes desse congelador, tem uma outra máquina que é um super congelador, que atinge -30, -40 graus. Então, acabou de ficar pronto o gelato. Ah, eu esqueci de pular uma parte, né? Além de passar ali da máquina manual, eu já passei para gelateria, essas coisas, mas da máquina manual passou para uma máquina dessas profissionais, produtoras. Então não faz mais aquele pouquinho ali, já faz 10, 12 quilos de gelato, tá? Entra ali no meio. Saindo dessa máquina, o gelato entra nesse super congelador que eu acabei de citar, -30, -40, ou seja, dá uma congelada geral ali no coração do gelato, no coração da vasqueta, né, de gelato, onde ele fica muito mais estabilizado, vai lá para o congelador a -18 e permanece lá até acabar o estoque da vitrine. Depois eu pego, ele vai descongelar, vai como se eu tivesse acabado de fazer. Tá vendo? Tem toda essa evolução e até esse final que eu contei aqui dessa história, até hoje é considerado artesanal. Ok? Por quê? Porque lá
no começo da produção, os ingredientes, permanece aquela coisa de utilizar ingredientes, na maioria do possível, ingredientes frescos, utilizar frutas. Tudo bem, não é fruta fresca, é uma fruta congelada, porque isso facilita um pouco, mas ok, é diferente, por exemplo, de um pó saborizante, que hoje em dia é visto muito mais como industrial, tá? Ok. Se a gente for comparar tudo isso, por que vai evoluindo, né? A gente quer sempre melhorar a situação, facilitar, ao mesmo tempo o gelato acaba sendo um negócio. Aqui eu falo muito como hobby. Para mim o negócio gelato é o prazer que me dá, sabe? O hobby, eu poder fazer, eu me desligar. Eu tô aqui falando disso com o maior prazer. Me dá prazer fazer gelato. Mas o gelato também é um negócio. Tem gente que vive de gelato, que vende gelato, prepara para vender, ok? Gelaterias. Tem gente que tem rede de gelateria. Então o gelato também é um negócio. E aí, querendo ou não, essas modificações, né, essa evolução, cada hora vai melhorando em alguma coisa, ok? Isso vai acontecendo. Eu acho que nem se eu fosse fazer uma comparação aqui, se a gente falasse, sei lá, me veio na cabeça aqui Fórmula 1, né, a corrida de carro. Você vê a evolução da Fórmula 1, se a gente for falar, não é que em um ano, por exemplo, um carro corre a 300 km por hora e aí no ano seguinte o carro corre a 700 por hora. Não é isso, não é essa distância de uma coisa para outra tão voraz assim. Até porque envolve um monte de coisa, né? A possibilidade, força, como que eles chamam de força? Esqueci o termo agora, mas enfim. A segurança do piloto, o tipo de pista aguentaria uma máquina ali passando a 700 por hora? Ou seja, não é isso. Mas eles estão preocupados em ganhar 1 segundo no momento do abastecimento e assim por diante, entendeu? Na largada lá, quando apaga a luz vermelha, sair no arranque e ganhar 1 segundo. Então a evolução vai sendo assim, de pouquinho em pouquinho, tá? Muita gente me pergunta, Rafa, você vive falando que gelato tem ali uma validade de 4, 5 dias, uma semana no máximo, por que você fala isso? Eu queria fazer mais para já fazer aqui uma grande quantidade e ficar tranquilo por um mês. Pessoal que vende, né? Porque em casa, para que eu vou fazer um gelato? Gente, para que eu vou fazer um gelato? Vou lá na quitanda, compro um morango ou qualquer outra fruta, vou no supermercado, compro um leite fresco que vai vencer daqui 3 dias, um leite gostoso. Por que eu vou comprar isso mais caro para eu fazer um gelato e deixar no meu congelador por um mês? Não tem sentido isso. Entendeu? Eu vou fazer, e eu quero tomar ele fresco ali, com sabor fresco. Então não tem sentido. E também em casa não é que eu vou fazer uma quantidade absurda de gelato para durar um mês. Agora, ok, quer fazer isso? Ok, pode fazer isso? Pode. Como fazer isso? Precisa desses equipamentos. A gente vai cada vez mais saindo dessa linha artesanal e precisa de... você precisa ter em casa um super congelador, ok? Imagina você faz um gelato ali, sei lá, quantos quilos de gelato você vai fazer? 10 quilos de um sabor, 8 quilos, 10 quilos. Pega esses 10 quilos, vai dividir em 3, 4 carapina, né? Pote de gelato, coloca no super congelador ali, 40 minutos, 1 hora, 1 hora e meia.
A hora que ele atingir, né, no centro dele, no coração dele, atingir ali uma temperatura menos 20, beleza. Aí você coloca no outro congelador a menos 18, todo o consumo de energia vale a pena. Se fosse uma rede, pô, a gente está falando aqui de uma rede, sei lá, eu tenho 4, 5 gelaterias, e aí eu não quero ter um laboratório em cada uma, eu quero ter uma gelateria central, onde eu produzo e distribuo para essas gelaterias. É outra história, aí eu já estou passando, né, de casa para uma gelateria, e não só para uma gelateria, mas para uma como se diz, uma franquia, enfim, uma rede ali de gelateria, seja grande ou pequena, mas eu preciso produzir muito mais. Olha, eu preciso de muito mais estrutura para tudo isso. Se a gente for fazer em casa, para quê? Para que eu vou ter um abatitore? Aliás, me fez lembrar até uma coisa, eu falei abatitore, que é o super congelador. Para que eu vou ter em casa um super congelador? Eu vou contar uma história aqui. Tem um amigo meu, ele trabalhou comigo aqui na Itália, em gelateria, e depois, na verdade, ele estava fazendo um estágio. Estádio não, né? Um estágio. Ele estava fazendo um estágio e o que acontece? Ele saiu e foi fazer um outro estágio em uma outra gelateria, em uma outra cidade, não era na cidade onde eu morava em Monza. Ok, ele saiu, foi em uma outra cidade mais para o norte ainda. Beleza, inclusive essa gelateria é de um gelatiere que chama Massimiliano, e ele é super famoso aqui na Itália, ele está sempre na Rai Uno, que é eu não vou falar o nome aqui, mas é uma grande rede de televisão, tá? A Rai é uma grande rede de televisão, e o cara tá lá uma vez por semana fazendo gelato, em rede nacional. Maravilha. Esse cara, esse amigo meu, ele foi fazer o estágio lá com ele. Vou falar uma coisa, o Massimiliano, cara, o que ele tem de prêmio, que a gelateria dele tem de prêmio, é um ano atrás do outro, em seguida. Vários, tá? E o cara tem gelateria aqui, tem gelateria na França, tem gelateria em tudo quanto é lugar. Beleza. Ele é até contestado, tá? Por alguns outros grandes mestres assim do gelato, pessoas que estão há 40 anos, 50 anos, às vezes até mais que isso, totalmente na evolução do gelato, trabalhando, estudando, enfim. Mas ok, cada um com seus problemas, vamos dizer assim. O que eu queria dizer? Quando esse meu amigo chegou nessa gelateria, a primeira coisa que ele perguntou quando ele entrou no laboratório foi: meu, cadê o abatitore? Cadê o supercongelador? E esse cara famoso, esse gelatiere, o Massimiliano, falou: pra quê? Pra quê? O que você quer com isso? Por que eu quis contar isso? Tá vendo, ó, um cara super famoso, super premiado, ele mesmo, tipo, indagando, né? Falando: meu, pra quê? Pra que ter isso? Meu, o cara da gelateria, não é que ele faz em casa por prazer, por hobby. O cara da gelateria. Pra que isso? Pra que eu vou ter uma máquina dessa aqui? Não, o gelato tem que ser artesanal, cremoso. Ficou pronto, vai para a vitrine para vender, para ser consumido. Tá vendo? É um cara que defende mais esse lado artesanal, ok? Eu já trabalhei em gelateria que tinha, inclusive esse meu amigo, né, que foi trabalhar nessa outra gelateria aí que deu essa história, era nessa gelateria que a gente trabalhava junto. Também conheço outras gelaterias que não tem, que funciona assim também. Ah, o gelato fica pior? Não fica, mas alguma mudança de estrutura tem. É o que eu falei, tipo da Fórmula 1. São pequenos ganhos, pequenas diferenças ali que as pessoas vão querendo melhorar a estrutura do gelato, tá? Beleza, eu espero que não esteja ficando confuso aqui o que eu estou tentando esclarecer, na verdade,
que tudo isso vem o quê? Essas mudanças. Eu queria chegar para falar da questão do açúcar. O começo ali dos gelatos só tinha o açúcar comum. Depois, todas essas melhorias também aconteceram nos ingredientes. E um deles é a parte do açúcar. Por quê? Não, eu quero que o ingrediente, ou melhor, eu quero que o meu gelato tenha uma estrutura particular aqui, porque quando eu tiro ele fica pronto, eu coloco para vender. Tô falando aqui naquela situação do pensamento antigamente. Por que colocar nos açúcares, ok? Lembrando, o meu objetivo aqui é sempre trazer o gelato como uma fonte de prazer. Ok, tem muita gente, eu tenho muito aluno que tem fonte, que usa o gelato como fonte de uma renda extra e tá tudo bem, ok? Beleza. Eu quero um gelato então particular aqui, que quando ele fica pronto eu coloco na vitrine e ele dá uma diminuída, ele dá uma caída. Eu preciso dar uma melhorada nisso, congelar mais, mudar o ponto de congelamento dele. Aí entra, né, o famoso poder anticongelante, que todo mundo fala disso. Quem sabe um pouquinho mais de gelato fala disso. E, gente, eu vou falar que, assim, tem gente que nem calcula isso, nem calcula PAC. Gelateria. Esse foi um dos termos também que chegou, porque quem cuida disso mesmo é a indústria, é o sorvete. Lá, começou lá nos Estados Unidos, né? São eles que são os bambambam. Mas começou nisso. E aí o artesanal também falou, opa, eu não sou industrial, mas eu quero também surfar essa onda, aproveitar, trazer alguma melhoria aqui para mim. Tá? Beleza. Aí entraram esses outros tipos de açúcar também para compor esse mix. Então eu coloco mais açúcar, outro tipo de açúcar, mas ao mesmo tempo eu não quero adoçar demais. Por isso que tem mais açúcares. Por quê? Se eu quisesse deixar um gelato um pouco mais mole, por que mais mole? Quanto mais açúcar tem, menos congela, ok? Vamos falar assim, a regra, né? O pensamento é esse. Quanto mais açúcar coloca, menos congela. Quanto mais açúcar tem na água, menos ela vai congelar. Dependendo da quantidade, ela nem vai congelar. Agora, se eu coloco só o açúcar de casa, a sacarose, se eu utilizo só a sacarose na receita, quanto mais eu coloco, menos congela, só que mais adoça. Então, ao mesmo tempo que eu vou diminuir ali a temperatura, ou seja, precisa cada vez mais de quanto mais açúcar eu coloco, eu preciso cada vez de temperatura mais baixa, ou seja, mais fria, para congelar. Só que ao mesmo tempo eu estou deixando muito doce aquele gelato, certo? Então é isso. Se eu quero isso, colocar numa temperatura mais baixa o gelato e mesmo assim não deixar ele duro, não deixar ele congelar, eu vou utilizar outro tipo de açúcar, junto com a sacarose, porque eu quero as características da sacarose, até porque a sacarose também, essa parte, além dela adoçar e além dela ter esse poder anticongelante, a sacarose também é um dos açúcares que mais prolonga o sabor, que a gente mais sente, permanece na boca por mais tempo o sabor. Então eu quero essas características da sacarose, mas eu ainda quero alguma característica diferente. Eu estava citando aqui, né, o ponto de congelamento, então eu quero aumentar o poder anticongelante desse gelato, ou seja, temperaturas mais baixas para ele congelar, eu vou utilizar um outro açúcar. O que é aqui? Dextrose. Porque dextrose, ela é bem
o contrário da sacarose, não muito o contrário, né? Mas enquanto a sacarose está aqui, ela adoça e ela tem um poder anticongelante igual aqui, nesse, vamos colocar como exemplo, né? Nesse patamar. Dextrose tem uma diferença, ó. Aqui em cima é o poder anticongelante, ou seja, ela tem um poder anticongelante quase o dobro da sacarose. Só que o poder adoçante dela é mais baixo que a sacarose. Então, eu colocando dextrose junto, eu vou conseguir o que eu quero, que é poder anticongelante sem adoçar tanto. Tá vendo? Evolução da receita. Eu quero essa característica aqui na estrutura por causa da vitrine e oscilação de temperatura. Ok, foi evolução das máquinas, dos ingredientes. E aí colocaram também outros ingredientes, outros açúcares para compor a receita, tá? Olha só, gente, isso tem assunto para, como eu falei no início, né? Para mais de metro, tá? Basicamente é isso. Só que tem toda essa evolução e vai continuar, gente. Vai continuar. Cada vez a gente quer melhorar as coisas. Por exemplo, se eu quiser fazer um gelato de chocolate ou de fruta seca, chocolate que eu tô falando cacau, tá bom? Fibra, não tô falando de chocolate ao leite. Chocolate cacau. Fruta seca, avelã, pistache. A tendência, por causa de fibra, é secar o gelato. Então, o que eu utilizo para combater isso, né? Não para combater, mas para equilibrar? Dextrose. Tá vendo como esses outros ingredientes se tornaram aliados de quem faz gelato? Então, é importante saber também disso, ok? Agora, eu acho que tudo que eu falei aqui, ó, acho que eu tô há meia hora aqui falando disso, foi meio que uma introdução dos açúcares, né? Por que que tem um, por que tem um ou tem três, e assim por diante, por que eles evoluíram, por que entraram na receita. Se eu fosse falar aqui de liga neutra, por exemplo, eu teria que falar tudo isso de novo. A história é praticamente a mesma. Poxa, paramos de utilizar ovo em todas as receitas. Paramos de utilizar a clara nas receitas, porque é um dos ingredientes que mais se contamina ali a hora que você está fazendo. É de maior perigo de contaminação. Então, vamos deixar para lá. Como que a gente vai estruturar? Pô, tem lá, descobriram liga neutra, né? Liga neutra nada mais é do que um mix de espessantes, estabilizantes, para suprir essa função que a gente tirando o ovo. E outra coisa, todo o sabor de gelato, você sentiu o ovo. Tá vendo como é tudo evolução e vai criando essa confusão, que quem tá chegando agora nesse assunto acaba falando, é muita coisa, eu não consigo entender por causa disso. Mas conforme você vai entendendo para que serve cada um deles, qual a função, o que está fazendo ali, você vai entendendo por que foi tendo toda essa evolução, tá? Vamos ver se eu deixei mais alguma coisa marcada aqui. Ok, essa eu respondi, né? Porque dá para fazer só com a sacarose? Dá para fazer, claro, desde que você não some, tá bom? Você não pode somar se a receita está pedindo 3 tipos de açúcares ali. Você não pode somar e colocar só um, nem sacarose, nem dextrose, nenhum deles. Precisa refazer essa receita só com sacarose, ok? E outra também, não espere. Você fez um gelato com a receita exatamente como estava ali, com 3 açúcares. E depois você fala, eu quero fazer essa receita igualzinha, só com açúcar. Olha, alguma diferença vai ter, óbvio. Tá bom? Mesma coisa quando a gente quer tirar o açúcar, quer tirar o açúcar da receita e fazer com adoçante ou com poliol. Alguma diferença vai ter.
A gente pode tentar ali na estrutura, mas não vai ser doce igual, o dulçor, né? Não vai ser igual. Tem diferenças, tá? Ok. Vantagem e desvantagem, acho que ficou claro, né? Quando eu faço só com a sacarose, tá tudo bem, eu posso fazer e consumir o gelato ali, mas eu não tenho tanto... Eu não posso usar meu jogo de cintura e eu quero fazer uma coisa particular aqui na estrutura do gelato, de acordo com a temperatura. Essa é a desvantagem, tá bom? Aí a vantagem também é aquela coisa, não, eu não quero comprar 3 ingredientes diferentes, 3 açúcares diferentes, ok, mas fica restrito ao que eu falei agora. Colocar muito açúcar, vai ficar doce. Se você colocar pouco açúcar, pode ser que congele demais. Tem os pontos ali para você avaliar, tá? Lembrando, né, a maioria das gelaterias hoje em dia utilizam 3 tipos de açúcares. 3, 2, às vezes 2. Mas ainda tem aquelas que se mantêm firmes ali na tradição e tá tudo certo. Usa só sacarose e beleza. Se eu somar, né, eu falei aqui de somar, gente, não some os açúcares porque vai dar ruim, hein? Vai dar ruim. Lembra que eu falei, características de cada um deles é diferente. Lembra que da dextrose, o poder anticongelante é quase o dobro da sacarose. Aí eu estou pedindo para colocar 50 gramas de dextrose. Mas ela tem quase o dobro de poder anticongelante. Então, se eu colocar 50 de sacarose, eu não vou ter o mesmo poder anticongelante que eu teria colocando dextrose. Tem muita coisa no meio aí para bagunçar a receita. E por exemplo, vamos supor, vamos falar assim, não estou falando de um gelato que funcionaria em uma gelateria, mas se eu fizesse um gelato só com sacarose, uma ideia aqui, tá? 400 gramas de morango, 200 gramas de sacarose, então vai ter um pouquinho ali do morango, vai ter um pouquinho de açúcar, tá? Aí eu coloco mais 200 de sacarose e o restante de água. 400, 200, seriam mais 400 de água para fazer um tipo de gelato base água, né? Um sorbeto de morango. Daria para fazer, é um tipo de gelato. Agora, gente, é claro, esse gelato, a tendência é ele ficar um pouco mais... Se você fizer e consumir na hora, tá tudo bem. Se você deixar no congelador, a tendência é ele ficar mais geladão. Grandes cristais de gelo, isso pode acontecer, tá? Mas ok, se você tem uma sorveteira, vai bater ele na hora, pode fazer e tomar. É um gelato bem simples, uma receita simples, sem muito auê, sem questão de eu quero essa estrutura aqui um pouquinho diferente. Poderia ser uma coisa assim, tá vendo? Simples, 400 de morango, 200 de açúcar, mistura tudo, né? 400 de água, bate bem no mixer, bota na sorveteira e beleza. Sem sorveteira, a tendência é que ele vai ficar bem com cristais de gelo. Por quê? Porque o congelador demora muito para congelar, tá? O super congelador faria bem essa passagem aí. Tá vendo? Mas é a evolução. Aí eu vou ter um super congelador para fazer uma receita desse tipo mais simples, né? Mais simples que eu quero falar, não é que é um gelato ruim, mas uma receita sem eu ter que me preocupar com tantos pontos ali, tantas características do gelato pronto no final. Teria um super congelador, fica pronto em 20 minutos e aí, como é uma temperatura mais baixa, ele vai congelar muito mais rápido, os cristais de gelo vão ficar bem menores do que ficaria normal no congelador de casa, tá? Porque demora mais para congelar. É isso, gente.
Será que eu deixei bem claro? Eu acho que sim, né? Tanto que eu falei aqui da história, né? Falei até, olha, da evolução aqui. Eu queria falar só do açúcar, mas trouxe meio que um panorama da história. Acho que eu vou até fazer depois um vídeo falando disso. Exatamente, só da evolução do gelato, como começou, como é visto hoje. Essa questão de é artesanal, não é artesanal. Sabe que dessa parte de artesanal ou não, mesmo aqui na Itália, produtos semi-prontos chegam a ser considerados também artesanais. Pois é. Você vê como fica difícil da gente colocar uma régua, né, e falar, ó, a partir daqui deixou de ser artesanal, até aqui é artesanal. Enfim, gente, gelato é um assunto gostoso, um assunto que não tem fim, é muito bacana. Eu acho que isso é legal, isso que é apaixonante e eu espero que eu tenha trazido de alguma forma aqui algum conteúdo válido para você que tinha essa dúvida sobre açúcar, tá? O grande resumo é que, sim, dá para fazer com um tipo de açúcar só, mas não dá para querer mudar muita coisa, característica, esperar muitas coisas. Porque hoje em dia o gelato, só para finalizar, né? Hoje em dia, com toda a evolução que a gente teve, máquinas, a indústria foi criando máquinas para facilitar o trabalho do gelatieri e também para ser a indústria passou a ser um aliado também do gelatieri artesanal. Tem máquina que faz o gelato e pronto. Tem máquina que faz a pasteurização e logo em seguida já começa a fazer o gelato. Tem máquina que faz o gelato e você consegue ver ela fazendo o gelato na frente do cliente ali no balcão. Toda essa evolução veio de uma forma para ajudar, né, para dar uma mão para o gelatieri, que é a pessoa que faz. Eu não queria ter essas máquinas aqui em casa, eu queria ter uma de cada um, é claro, queria sim. E além disso também eles fazem os ingredientes, né? Ali além da dextrose, além da maltodextrina, além da glucose, eles fizeram também já o pó saborizante, não sei o que lá, a mistura toda pronta e eu coloco 1 litro de leite e tá pronto. É isso. Até quando é gelato? Eu, por exemplo, eu já não considero um gelato artesanal comprando uma mistura totalmente pronta, colocar 1 litro de leite ali. Aí eu já acho que não entra no artesanal, tá? Agora, utilizar uma máquina, eu acho. Eu acho que vale sim. Aí o restante é artesanal, né? Uma pasta de fruta seca que você compra. Poxa, vou fazer pasta de fruta seca em casa. Eu posso fazer, mas eu prefiro comprar uma boa pasta de fruta seca. Isso eu falo muito também em diversos vídeos. Já pronta, uma boa pasta, né? Quando eu conheço, quando eu experimento. Para mim é artesanal, tá tudo bem. O que mais? É a mesma coisa o leite, né? Eu vou comprar um leite fresco ou um leite UHT. Então, se você compra um leite UHT, ele não vai ser artesanal, passou por diversos processos. Ah, mas ok, o leite fresco passou também por um processo de pasteurização. E se você fala, não, eu vou comprar o leite cru, ok, mas você vai ter que fazer a pasteurização do mesmo jeito. É, gente, essa parte de artesanal, ó, tá vendo? É discussão realmente para muito tempo. É isso, vou fechando aqui, vou pedir o seu curtir. Se você tem alguma dúvida, quer deixar algum comentário aqui para mim, pode deixar, não tem problema. Aliás, é um prazer poder responder, poder trazer um novo assunto no próximo vídeo, tá bom? Pedir para você compartilhar também com as pessoas que você ama. E se inscrever se você ainda não se inscreveu no meu canal, certo? A gente se vê no próximo vídeo, a gente se vê no próximo gelato. Tchau!